dando continuidade à nossa aula de dinâmica, nós vamos agora trabalhar com força numa mola. Vamos entender como é que funciona a mola? Acho que vocês vão se dar muito bem nessa parte da matéria. Então vamos nessa. Imaginem vocês o seguinte. Primeiro aqui o desenho que eu fiz aqui dessa mão, gostaram? Eu puxo a mola. Eu sei que eu estou puxando para trás aqui, no sentido de tridimensional. Mas o que, que eu sinto? Eu sinto a mola fazer uma força para onde? A mola vai fazer uma força para lá. É uma força sempre de resistência. Então a mola sempre vai resistir ao meu movimento. Então essa aqui é a força. Vou tentar escrever também tridimensionalmente. Força da mola. Certo? Então é isso que eu quero que vocês saquem. Vamos imaginar que eu esteja num ponto aqui com um bloquinho. Então você tem uma mola e um bloquinho. E esse bloquinho está num ponto de equilíbrio que eu vou chamar de ponto zero. Está aqui, ó, ponto zero. E aí, por alguma razão, eu estico esse corpo para cá, para uma posição que eu vou chamar uma posição de, sei lá, x. Então, se está para a direita, vai ser mais x. Eu percebo que, quando eu solto, ele começa a oscilar. E sabe o que é mais interessante? A posição que ele vai ser comprimido é igualzinho ao quanto eu estiquei. Isso é muito interessante na mola. Ela guarda esta informação. Interessante isso, não? Então, ela fica indo de um lado para outro, sempre em x em x. Como chama essa distância de x em x? Vocês vão ver numa aula chamada movimento harmônico simples, que é esse movimento que fica vai e vem, que essa distância do zero até os pontos que nós estamos chamando de pontos de extremos são chamados de amplitude. Tá bom? Então tá bom. Pensa comigo uma coisa, quanto mais eu estico a mola, mais ela vai dar força, ela vai se resistir mais, não é assim? Ou com mais força ela vai empurrar, não é assim? Então a gente percebe a seguinte coisa, a força dessa mola, então a força de uma mola, que a gente chama de força elástica, vai depender do quanto eu estou estendendo essa mola. E vai depender também de uma característica dela, que é a dureza. Se ela for mais dura, eu preciso de mais força, se ela for mais levinha, eu vou precisar de menos força. E para essa característica dá-se o nome de K. Esse K é chamado de constante elástica da mola. Agora tem um outro detalhe que talvez pouca gente saiba. A mola, quando a gente vai fazer a força elástica, geralmente a gente usa um menos. Por que o menos? Porque é uma força de resistência, ela sempre vai resistir ao movimento. Se você faz uma força para a esquerda, a mola faz uma força para a direita. Se você põe para a direita, ela faz uma força para... É sempre o contrário. Então, a força elástica vale menos kx. Tudo bem? E quem é o x? O x é a elongação, a deformação da mola. Tá? Então, só para você saber, esse sinal aqui tem a ver com a nossa forma de perceber o movimento. Tá? Então, eu vou pôr a força da mola, força elástica, em módulo. E a força elástica em módulo vai ser igual a K vezes o x. Então está aqui, ó, K vezes x. E bota na caixinha. Vamos pôr na caixinha. E aqui está. Pronto. Tá bom? Beleza. Vamos começar a nossa aula. Primeira coisa aqui da FUVEST. Uma bolinha pendurada na extremidade de uma mola vertical executa um movimento oscilatório. Então ela fica... Na figura a seguir, a mola encontra-se comprimida. Então, ela está comprimida. Se ela está comprimida, indicando por F a força da mola e o P o peso. Então, o que vai acontecer? O peso está para baixo. Certo? Certo. Mas se a mola está comprimida, a mola quer fazer uma força para onde? Para cima ou para baixo? Agora a mola está comprimida. A mola vai fazer uma força para baixo também. Ele pergunta a força da mola. Então, ó, qual alternativa mostra o peso e a força da mola para baixo? Alternativa A. Próxima questão. Essa questão é muito interessante, a questão do dinamômetro. Lembra do seguinte, um dinamômetro ele é um instrumento feito com mola. Então, você tem uma mola aqui, você tem um ponteirinho, e você tem um marcador mostrando qual é a força que você está fazendo. Aí a pessoa puxa esse ponteirinho, você vai saber no marcador quanto que vale a sua força. Ou seja, o dinamômetro não faz nada a não ser mostrar quanto que é a força
aplicada naquela situação, naquela região que você está calculando. Aqui no caso, você está calculando uma região que é um fio. Então, se as pessoas estão puxando com 100 newtons para cá e 100 newtons para cá, quanto que vai marcar? Presta atenção, tem gente que acha que vai marcar 200. Tem até alternativa aqui, ó. Não é. O dinamômetro, que é o nome desse equipamento, ele vai medir a tração no fio. Veja, esse cara da esquerda sente que o cara da direita puxa com 100 newtons. O cara da direita sente que o cara da esquerda puxa com 100 newtons. Então o dinamômetro vai mostrar exatamente este valor, portanto, alternativa C. Próxima questão. A próxima questão é do Mackenzie. A mola da figura varia seu comprimento de 10 para 22 centímetros. Quando ele mostra isso aqui, a gente já pode chegar e fazer assim: ah, descobri quem é o X. Quem que é o X? O X, né, ou delta X que a gente vai usar, vai ser 22 menos 10. Isso vai dar 12 centímetros. Muito bem. Quando que acontece isso? Quando a gente pendurar numa extremidade um peso de 4 newtons. Opa! Então aqui você tem um peso de 4 newtons, a gente tem uma força peso para baixo de 4 newtons, ok. Aí a pergunta é, qual vai ser o comprimento total da mola quando você pendurar uma força de 6 newtons? Ok, até aí, o que a gente teria que pensar? A gente teria que pensar o seguinte: se eu tiver agora com a mesma molinha, então estou aqui, a mola está aqui, ó. Aí eu coloco um corpo e esse corpo vai ter um peso de 6 newtons. Então, qual vai ser a... Ele quer saber o comprimento total da mola. Tem duas pegadinhas aqui. Então, a primeira vai ser os 6 newtons e depois vai ser o comprimento total. Então, bora lá. Para a gente saber quanto vai ser o ΔX, o que eu faço? Então, primeiro, força da mola vai ser igual a K vezes o ΔX. Quem é o K? Primeira pegadinha. Para saber o K, eu vou usar os dados que ele me passou aqui em cima. Então, ó, força da mola é igual a K vezes ΔX. Isso para o primeiro bloquinho. Então, a gente tem o peso. Quanto que é o peso do primeiro bloquinho? 4. Como está parada a mola, vai fazer uma força, só para vocês entenderem aqui, a mola vai fazer uma força no sentido contrário ao sentido do peso. Então aqui está a força da mola. A gente chama essa força da mola de força elástica, tá bom? Então, ó. Então, para ele estar parado, as forças devem ser iguais. O K eu não conheço. O K é uma característica dessa mola, a mesma que foi para lá. E o ΔX, quanto foi o ΔX? 12 centímetros. O professor precisa passar para o sistema internacional? Eu também me fiz essa pergunta. Até a hora que eu olhei aqui, as alternativas estão em centímetros, então não necessita. Quem que é o K? O K ficou 4 dividido por 12. Dá para dividir por 4 em cima e embaixo. Fica 1/3 de newtons por centímetro. Pronto, esse é o valor do K. Muito bem. Se esse é o valor do K, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor na fórmula da força da mola para a nova situação. A força da mola agora é de 6 newtons, o K vale 1/3 e eu quero o ΔX. O que vai acontecer? O 3 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, o ΔX ficou 6 vezes 3, 18 centímetros. Aí você vai lá olhar na alternativa e não tem 18. Eu colocaria. Mas eles foram muito legais e não colocaram. Por que eles foram legais? Porque ele não perguntou quanto que ela vai distender, perguntou o comprimento final dela. Então, ela já tinha 10 centímetros. Portanto,
comprimento final será de quanto? Se ela já tinha 10 centímetros, vai ser 10 mais 18. Que dá quanto? 28 centímetros, olha. Entenderam? Vamos para a próxima. FUVEST. Uma pessoa pendurou um fio de prumo no interior de um vagão de trem e percebeu que quando o trem partiu do repouso, esse fio se inclinou em relação à vertical. Então, vamos lá. Aqui é uma questão de trem e que nada tem a ver com mola. Vamos nessa! Ei, lasqueira! Ei, professor Pancrácio! Então, aqui você tem um trem. Ou tentativa torpe de desenhar o trem. Tá. Vocês precisam me dar um voto de confiança, um crédito, porque eu estou sem régua aqui. E é uma lousa digitar. Teve um amigo, inclusive, que falou assim: nossa, que bacana a tua lousa. É legal essa mesa digital porque ela deixa a linha reta, né? Não, não deixa não. Então, você sabe o que é um prumo? Um prumo é assim, é como se fosse um fio, tipo um pêndulo, ele fica assim, tá bom? Então, ele deveria estar na vertical. E o meu desenho também, né? Aqui, peraí. Deveria ser uma reta na vertical. Vou fazer a melhor coisa que eu posso fazer, tá aqui. Aí, o trem faz o quê? O trem acelera. Quando o trem acelera, vamos supor que o trem acelerou para a direita, a tendência do corpo é de ficar parado, não é? Então, ele vai perceber, ó, o trem acelerou para a direita, no meu desenho aqui. E o nosso corpíceos, ele veio com tudo para a esquerda para quem está dentro do vagão. Foi isso que ele falou. E ele diz assim, o ângulo de inclinação aqui vale 14 graus. Muito bem, ele pergunta, represente as forças que agem na massa presa ao fio. Então, vamos fazer as forças que agem na massa presa ao fio. Ao fio, não ao fio, né? Então, aqui, peraí. Item A. É FUVEST segunda fase, tá? Então, primeiro a gente vai ter um peso para baixo. Que outra força tem? Tem uma força de tração no fio. Tem mais alguma força? Nenhuma. Acabou. Agora vamos continuar. Item B. Indica o sentido do movimento do trem. Então, ó, peraí, vamos verificar. A aceleração é para a direita, mas eu não sei se o trem... Ó, o trem partiu do repouso. Está escrito aqui, ó. O trem partiu do repouso. Então, se o trem partiu do repouso, então a gente escreve assim, ó. Como o trem partiu do repouso, como o trem parte do repouso, vírgula, a velocidade tem o mesmo sentido da aceleração. Pronto, está aqui. Muito bem. Aí ele fala assim, determine a aceleração máxima do trem. Agora aqui é o item C. Eu vou usar aqui um pouquinho, que eu vou precisar mostrar para vocês o desenho novamente. Então vamos ver. A gente tem aqui essa esferinha e o fio. E professor Pancrácio, o Candinho, são as personagens. Ó, então aqui, ó, eu tenho peso
Nós temos a força de tração para cá. E a gente sabe o quê? A gente sabe que como a aceleração está para a direita, a força resultante, que ele quer saber... Como assim ele quer saber? Não quer saber a aceleração? Pois é. Aí, ó. A força resultante vai estar para a direita. Se você fizer aqui a regra do paralelogramo, como a gente explicou na aula de vetores, ó. Você vai ter que a força resultante vai estar para cá. Essa é a força resultante. E aí o que a gente sabe? A gente sabe que a força resultante vai ser a massa vezes a aceleração. No entanto, ele deu para nós aqui a tangente do ângulo de 14 graus. Por que ele fez isso? Prestem atenção nessas forças. Eu vou fazer um triângulo retângulo aqui. E eu quero que vocês me digam se vocês conseguem ver que força é qual aqui, tá bom? Então, espera um pouquinho só que eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Então, aqui, ó. Só. Ó, tentando pegar aqui. Vamos nessa. Quem que seria do triângulo retângulo o equivalente deste lado aqui, ó, que está na hipotenusa? Quem que seria aqui, ó? Nessa parte aqui. Nessa parte, o equivalente é a tração, olha só. Quem que seria o equivalente dos lados? Agora sobrou a força resultante, que está na horizontal, e a peso, que está na vertical. Qual das duas estaria aqui nessa vertical aqui, ó? Ah, professor, estaria o peso. Ah, então acho que você já se ligou. Quem que estaria, então, nesta parte horizontal? A força resultante. E a gente, como vocês são ótimos matemáticos, vocês sabem que o ângulo que ele me deu é este aqui, que é o ângulo de 14 graus. Agora me diz, a tangente de 14, que foi o que ele me forneceu, então, a tangente de 14 graus, como é que a gente calcula a tangente? Cateto oposto por cateto adjacente. E quem que é o cateto oposto? Ah, professor, o cateto oposto ao ângulo de 14 é esse aqui, ó. É a força resultante. Ah, então olha aqui, ó. Tangente de 14 graus vai ser igual a força resultante. Quem que é o cateto adjacente? O peso. Olha, o peso. Então, bora lá. A gente tem que a força tangente de 14 é 0,25. A força resultante, eu desejo. E o peso, ele não me colocou nenhuma massa. Vai ser chamado de m vezes g. E o g geralmente vale 10. Ele não pôs aqui, vamos manter m vezes g. Então, quem que é a força resultante? A força resultante ficou igual 0,25 vezes m vezes g. Tá. Vamos para mais uma página. Então, vamos guardar isso aqui. Então, ó, força resultante é igual a 0,25 vezes m vezes g. Ele quer a aceleração do trem, não quer? Ok. O que a gente sabe? A gente sabe que a força resultante vai ser a massa vezes a aceleração. Não é isso? Só que essa massa é da bolinha e é a mesma que está aqui. Então, quem que é a força resultante? 0,25 m vezes g vai ser igual a m vezes a. Então, cancela-se o m. Do jeito que está aqui, que essa questão foi mostrada, vale 0,25g. Geralmente, nas questões de vestibular, eles colocam o valor de g para a gente. Eles falam que g vale 10.
Caso g valha 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração encontrada vai ser de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Mas isso caso ele dê para você o valor do g como sendo 10. Se não der, tá tudo certo. Deixa eu só resolver esse 2 aqui. Não ficou muito bonitinho. Então aqui, ó. Pronto. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a questão. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.